Codificado Podcast, versão tecnologia, dando sequência aqui com essa família Stanton. Bom. Fiquei admirado. A Alessandra está dando um show aqui. E vamos para esse próximo módulo aqui. No módulo anterior, a gente falou assim nós falamos sobre o Wi-Fi 5, o Wi-Fi 6, que nós temos 10 APs, é isso? Falamos sobre as famílias de suíte, são mais de 30 suítes, eu achei que não tinha tanto, Sim. Bastante. Aí você falou da família 1405, é isso? Isso. Vamos ver se eu aprendi, Vamos ver. 18, 30. 19, 30, 19, 60. e 1960. E o 1960 é empilhável. É, isso aí. Amanhã eu vou pro ativo afinado. E aí nós temos eles com porta PoE, sem porta PoE, as portas energizadas, e aí vai, um portfólio super top. Sim. Ponto. Como é que funciona o gerenciamento de tudo isso? Sim, boa. Aí que está a expertise da HPE. Você tem toda essa rede, né, para fazer um projeto de Wi-Fi para o seu cliente, com essa gerência na web e no celular. No celular? No celular. Então, no celular, você consegue baixar o app da linha Instantion e você mesmo consegue configurar esse equipamento do seu celular. Ele é tão intuitivo, porque o segredo, né, a intenção, o speech da companhia é trazer para o usuário final essa experiência inovadora de que você não precisa ser um engenheiro para configurar uma rede de Wi-Fi. Então, ele tem um mapa intuitivo, ele vai te guiando para todos os próximos passos e qualquer pessoa consegue fazer essa implementação dessa rede. E aí, dentro dessa rede, tem essa gerência na web e no celular. O que essa gerência entrega? Tá? Eu consigo entregar uma tela Tenet que você consegue monitorar todos esses equipamentos de qualquer lugar do mundo. Então, tem algumas visualizações de topologia dentro do celular e dentro da web, que você consegue acessar esse equipamento dentro do site do seu cliente de qualquer lugar do mundo via Google Maps. Então, imagine, você está no México, por exemplo, e você quer acessar um site para você ver a saúde desse equipamento no Brasil. E você, pelo Google Maps, você digita o nome do site, você vai lá, amplia, vai em ver detalhes e você, da onde você estiver, consegue acessar e fazer todos os monitoramentos de alerta e clonar sites e incluir novos sites. Então, você consegue trabalhar de qualquer lugar. De qualquer lugar, remotamente, tanto pela web quanto pelo celular. Inclusive fazer bloqueios de aplicações. Então, dentro desse mapa intuitivo, a gente libera bloqueios de aplicações como games, entretenimentos, conteúdos adultos, né? Pornográficos, que é um crime. Então, você consegue deixar todos esses apps bloqueados para quando o usuário entrar na sua rede, ele não poder acessar essas aplicações, né? Então, tudo isso com mapa intuitivo, muito simples, e com um simples toque você faz um bloqueio, por exemplo, de aplicação. Nossa, eu achei que era mais complicado. Sim. Quer dizer que é bem simples. Sim, bem simples. Você consegue gerenciar hoje aí até 1000 sites com o mesmo login e senha, né? Então, por segurança, a companhia pede para usar até 50 APs por site. Wi-Fi 5. Wi-Fi 6 dá para a gente trabalhar com 100 APs por site. Então, veja bem a conta matemática. Nós estamos falando de 50 APs por site no Wi-Fi 5. 50 vezes 1000 são 50 mil dispositivos sendo gerenciados ao mesmo tempo. Num AP. Num AP. Com esse módulo de gerenciamento. Com esse módulo de gerenciamento. Mas o que pressiona, assim, quando você coloca isso, o usuário final vai falar assim, quanto custa? Aí que está o segredo. Não custa nada. Nada? Nada, não tem nenhum custo adicional. Então, dentro dessa gerência, existem patentes, existem seguranças de hardwares, firewalls de segurança, tudo que a companhia preza por qualidade, certificações, né? Que a HP preza por isso, sem custo nenhum. Quer dizer, ela entrega o hardware junto com todos esses módulos de gerenciamento e extremamente competitiva no mercado. Extremamente competitiva, e você consegue gerenciar perpetuamente esse equipamento sem custo adicional nenhum e ainda com Captive Portal aberto para você fazer uma propaganda do seu negócio dentro do Captive.
Nossa. Você quer falar um pouco mais de mercado, de como é que é essa competitividade? Como é que você acha que funciona isso? Como é que você vê como funciona isso? Eu vou falar dos diferenciais. Assim, Pedro, é uma linha recente, nova, né? Se a gente for comparar com o mercado de Wi-Fi, que existe há mais de 20 anos, né? A Aruba existe há 22 anos, né? Então, esse mercado de SMB, dessa linha Stanton exclusivamente, é uma linha nova. É uma linha de 2019. Nós estamos falando de 5 anos de linha. Então, existem outros fabricantes que também estão há 20 anos e às vezes, a minha percepção pessoal, por uma cultura, o cliente final acaba pedindo aquela marca que já existe há mais tempo no mercado. E o outro ponto também que eu percebo é que, como a HPE tem uma estrutura muito grande de TI, né, dentro do portfólio de Enterprise, por exemplo, com soluções de IoT imensas, esse cliente final tem uma percepção erroneamente de que os produtos da HPE é muito bom, Alessandra, mas é muito caro. Né? Então, tirem essa imagem da cabeça de vocês, porque essa linha Stanton é custo-benefício mesmo. E a gente é muito competitivo no mercado e, inclusive, em projetos a gente consegue ser até muito mais agressivo. Né? E aí eu vou falar um pouco dos diferenciais. Então, eu falei que existe uma gerência gratuita que você gerencia de qualquer lugar do mundo, né? Com 25 administradores, e aí você, como owner da gerência, você dá autonomias a cada administrador. Então, se você quiser deixar o seu cliente, o cara de TI, só como visor ou até notificações, ok. E o owner, os outros administradores fazem outras coisas como desconectar habilitar ou desconectar, né, excluir sites, incluir sites, né, e tudo mais. Mas o principal diferenciais no mercado são vários. E aí a gente teria que fazer um outro time técnico, mas eu vou dar um spoiler, assim, tentar ser mais comercial possível. O principal que eu vejo, porque eu já peguei casos graves disso, que é uma certificação da Anvisa 60601/1/2. Isso é uma certificação da Anvisa que dá o direito dos equipamentos estar em ambientes densos, que são lugares de hospitais. Então, imagine salas de cirurgias, UTIs, salas de ressonância. Então, se esse fabricante não tiver essa certificação, ele não pode estar com o equipamento num lugar desse, porque dá incompatibilidade de eletromagnetismo. Então, sim, nós temos, os nossos equipamentos têm essa certificação. Isso é o primeiro diferencial que a gente tem no mercado. E sendo bem honesta com você, existem casos de hospitais que foram até multados por ter equipamentos, feito uma compra errada. Feito uma compra errada. Esse é o primeiro. Então, voltando no trâmite aí de certificações, todos os equipamentos da HPE são homologados pelo Wi-Fi Alliance. Todos. A gente não pode falar e nem introduzir nada no mercado se não tiver essa certificação do Wi-Fi 6. Nem todos outros fabricantes têm. E a Anatel? Porque tem alguns produtos... Sim, tem alguns produtos que não têm certificação Anatel. Isso é um problema, porque, veja bem, eu estou falando para você que todos os equipamentos da HPE são certificados pela Anatel. Então, significa que entrega a interoperabilidade. Sim. Né? E o outro fabricante que não tem essa certificação não garante que está escrito no datasheet que vai entregar. Bom, aí vindo para a área comercial, tá? Fui no cliente, ele me pediu um Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, coloquei um AP lá e não tem essa certificação. Ele tem uma fiscalização lá, nunca mais compra com você? É isso? É complicado. Mas é uma realidade, né? Porque realidade. Ele passa a ter um problema porque ele fez uma compra errada. E não tem problema de aplicações, que é mais grave, né? Porque às vezes ele não funciona. Ele vai precisar usar nas duas frequências. Imagina, sim, de 5 ou 6 GHz, e aí a frequência não vai funcionar. Né? E é HPE. Stanton. Então, eu falei de certificações. E vamos falar de AP Outdoor. Olha só, lembrei que você falou de certificação. Eu tenho o AP Outdoor, que é o 17 e o 27. O 27 é o AP Outdoor Wi-Fi 6, todo fechado a laser, né? Então, ele aguenta altíssimas temperaturas, menos 40 e mais 60 graus. Agora, mais 60? Mais 60, menos 40 e mais 60. Agora, veja bem, esse Access Point, ele tem a certificação IP67, né? Tem um monte de fabricante que não tem certificação nenhuma. Então, isso significa que
ele vai suportar essa temperatura que está descrito no datasheet de altíssimas temperaturas, né? Então, eu vejo muito caso, quando a gente fala no mercado outdoor, a gente tem que pensar em Smart City, projetos de Smart City, né? Então, escolas, UPAs, né? Como eu falei. Sim, vai ficar na rua. Né? E aí ele pode ficar do Alasca ao deserto. Exatamente, pendurado no poste. Pendurado, né? No poste. Mas também a gente tem hospitality, né? Que aí a gente entra aí para arenas, casas de shows, teatros, hotéis, áreas externas de hotéis, que é piscinas, né? Que pede a linha Enterprise. O Water Park, a gente tem casos de uso em parques de diversões, né? E tudo mais. E é muita gente, né? Quer dizer... muita gente. E você faz tudo isso em rede mesh, né? Porque como você vai passar cabo num ambiente externo, por exemplo, e às vezes não dá. Então, todos os access points fazem rede mesh, né? E você faz isso em rede mesh. Então, o que acontece? Se você não tem essa certificação, nada garante que aquele access point vai aguentar, vai suportar aquela temperatura que você necessita. E aí, quando a gente vai para dentro de indústria, que eu tive um caso, alguns casos, não foram indústria frigorífica. Sim. Com menos 30 graus, o AP ele craquelou completamente. Se você vai para uma área de hotéis, área de piscina, por exemplo, o AP ele oxidou com a umidade, ele não suportou. Então, com a linha Stanton, principalmente o AP 27, que é o Wi-Fi 6, isso nunca vai acontecer. Né? Então, essa entrega de qualidade, de robustez do hardware que a HP se preocupa. Tá? Quer dizer, nós temos módulos de gerenciamento gratuito e tem robustez aí. E robustez. 30 negativo. Sim. 50 positivo, como é que é isso? Sim. Cara, é menos 40 e mais 60. E mais 60. Agora, isso eu falei só de certificações, né? Fora firewall de segurança embargado, embutido, dentro que vai proteger toda essa rede. Super, né? Importante hoje. É muito importante isso. E uma coisa que eu não posso deixar de falar, que é o Client Match. O Client Match é uma coisa que nós, usuários, sentimos na pele. O que é o Client Match? Isso é uma patente que a HP tem, né, dentro dessa linha, né, que ele faz o roaming e ele faz o load balance. Então, imagine, você estar num ambiente, numa reunião, e você precisa se deslocar a outro ambiente, no escritório mesmo. Você está na sua sala e você quer buscar um café. E você está no meio de uma reunião com o seu chefe e a rede flepa, congela, porque você saiu daquela conexão que você estava com aquele AP. Porque geralmente, quando você se conecta a um AP, você fica preso a ele. E com essa patente Client Match, isso não acontece. Porque a gente tem essa inteligência que quando você vai mudando de ambiente, ele vai te jogando para o AP mais próximo. Para quê? Para você não perder performance. Então, o Client Match... Eu já sofri com isso. Você já sofreu? Eu sofria também antes de ter HP. Então, imagine, eu estava no escritório, no ambiente, eu queria descer para pegar um café e a rede flepava, né? Então, eu tinha esse problema. Então, o Client Match, ele faz o roaming, que o usuário final sente isso na pele. A gente está em reunião toda hora, né? 24 Sim. horas praticamente conectados. E ele faz o roaming e ele faz o load balance de clientes. O que é isso? Imagine você num navio, num ambiente com muita gente, num evento muito grande, numa convenção com muita gente. Todo mundo vai se conectar àquele AP e ele não vai suportar. Então, os nossos têm uma inteligência que ele vai balancear a quantidade de usuários por cada AP. Ele vai jogando 800 aqui, 600. Ele vai fazer isso para você, como usuário final, não perder a qualidade de sinal e essa performance e a velocidade. Então, são muitas tecnologias embargadas dentro dessa gerência que a HP traz da linha Enterprise e ela está entregando toda essa robustez para a gente assim gerenciar. Nossa, sensacional. Toda essa rede. Estou surpreso, Alessandra. Você está dando um show aqui. Agora eu queria colocar uma coisa meio fora do que a gente combinou, lógico. Você que é revenda, aciona o distribuidor. Oi, distribuidor. Oi, especialista em Aruba. Quero fazer um hot show aqui, quero aprender mais. Consulta, chama, porque eles têm agenda para treinar a sua equipe aí, não importa a cidade. É isso? Sim, é isso sim. Então isso ficou bem claro com o Arlindo no começo, né? Sim. Que se tem 4 distribuidores, tem as equipes dentro e vocês estão à disposição das revendas, dos vendedores, para levar informação, para treinar, para preparar para as certificações e com isso atender bem o usuário final. Sim, para conseguir passar toda essa informação para o usuário final, porque tem muita informação. Muita informação. E se o vendedor consegue colocar essa informação da forma correta,
sucesso. Eu Vai me bater coloco meta. à disposição aqui. A gente pode fazer roadshows, a gente pode fazer algo simples como uma reunião no Teams de 40 minutos para eu fazer eu passo todo o portfólio, né, e mostro todos esses diferenciais. Tem battle card, Sim. né, com os competidores de tudo que a gente entrega, né, a mais. E o legal é que o Arlindo colocou, acho que foi no segundo módulo, que ele aciona o distribuidor, aciona a equipe e marca, faz essa agenda, que vocês estão extremamente à disposição. Sim. Achei super top. Sim. E vai crescer o número de E muito revenda, importante, dentro de cada distribuidor a gente tem a BU de HPE lá dentro. Sim. Então a gente tem champions, a gente tem gerente de produtos e a gente tem pré-vendas, né? Então tem toda uma arquitetura de rede. Então se esse revendedor, essa revenda, eu não trabalho ainda com Wi-Fi, mas entrega outro portfólio para o cliente, ou até a porta do cliente, uma infraestrutura, alguma coisa de automação, e queira entrar nesse mercado de Wi-Fi, também nos procure, porque toda essa BU a gente faz todo o projeto para vocês, desde o site survey. Né? Então, o revendedor, até a gente treinar ele fazer certificações, e aí uma coisa muito importante, nós vendemos 100% através de canais revendedores. Sim. Então, a gente não vende para o cliente final, porque a gente constrói um relacionamento com essa revenda, com esse canal, para ele ser o expertise da implementação dessa rede, né? E a nossa linha de importação são os distribuidores. Então, dentro de cada distribuidor tem uma BU gigantesca técnica para fazer todo esse suporte técnico aí acontecer e fazer o projeto acontecer mesmo a mais de 4 mãos, Pedro. Muito bom. Por enquanto, muito obrigado. Tá dando um show. E obrigado. E vem mais por aí. Stanton. Stanton. Até já. Até já.